Vamos falar sobre game terapia na ortopedia e no esporte, né? Vamos discutir aí o que a gente tem de evidências, o que a gente tem encontrado na literatura, né? Para a gente passar aí um direcionamento, né, de como atuar com a game terapia nessas duas áreas aí, né? Que são, na verdade, áreas afins. Certo? Eu faço esse trabalho, como vocês já conheceram, a Adriana Saraiva. Junto com a Adriana Saraiva, nós somos professores da Universidade Federal da Bahia, fazemos pesquisas também com game terapia e trabalhamos na área de terapia manual, mais especificamente na área de ortopedia e postura, e a professora Adriana, como ela já colocou, né, a experiência dela importante aí na área da saúde da mulher. Então, eu vou mostrar um vídeo para vocês entenderem a game terapia de uma forma geral, tá? E a aplicabilidade dela, utilizando diferentes recursos. Eu vou passar o vídeo, ele não vai ter som, se tiver alguma coisa bem baixinha, eu vou comentando por cima dele, tá bom? Então, esse aqui é o trabalho que a gente desenvolve, esse aqui foram alguns cursos presenciais que a gente fez, e ela tá jogando um jogo de tênis com o Nintendo Wii. Ela tá em cima de uma cama elástica, tá? Nesse exemplo aí, ela está usando um biofeedback na região do abdômen e no assoalho pélvico também. E ela está jogando um jogo de boliche no Xbox, então aí não tem controle nenhum na mão. Observe que ela também aí está fazendo os movimentos, desvios laterais, né? Eu estou ensinando antes o movimento. E ela está gerando a dinâmica motora sem nenhum tipo de recurso. Desse aí também é um Nintendo. Vocês estão vendo que ela está em cima de uma plataforma. Esse é um jogo chamado Table Tilt, e ela também está com biofeedback. A gente está ali vendo a contração da musculatura do transverso abdominal, né, no caso o oblíquo, e também do assoalho pélvico. Olha aí para vocês verem melhor como é o balance board do Nintendo Wii. Esse balance board, ele transmite o sinal para o Wii, para o Bluetooth também. Então, ele capta o sinal pelas diferenças de pressão sobre essa plataforma, e a depender de onde seja exposta a carga, aquela plataforma balança. Então, você pode trabalhar diferentes tipos de coisas, né? Diferentes atividades, inclusive corrida. A gente está pedindo aí uma corrida. Esse jogo que está acontecendo aí é o Xbox. Você vê que não tem plataforma, não tem controle. E a gente pode adicionar aí um biofeedback. Na verdade, não precisa ser sempre. Essa daí está sim o biofeedback, por exemplo. É um jogo de pular corda. E a gente pode observar o movimento, coordenar o movimento e dar os feedbacks, né? Esse daí é um jogo do Nintendo Wii, tá? É um jogo do pinguim, e a gente está fazendo o trabalho da pelve, junto com a paciente sentada no balance. E aí, a paciente está sentada sobre a bola, e ela está podendo fazer a leitura do movimento, usando a bola suíça também. Nessa aí, ó, nós temos aí a nossa aluna aqui hoje também, fazendo o trabalho com o Xbox, e aí também, você pode pular, você pode fazer movimentos com o membro superior, movimentos de coluna. Você vê que eu estou posicionada atrás. Por quê? Porque eu posso ali dar feedback e não ser percebida pelo jogo do Xbox, porque o Xbox percebe os jogadores fazendo uma leitura do ambiente, né? Esse aí é o Xbox. Já o Wii percebe o movimento fazendo a leitura do controle ou do balance board. E isso faz uma diferença, né, na execução do movimento. Aí é um Xbox também. Observa que não tem nenhum tipo de recurso e o Xbox vai ler o movimento do corpo dela como um todo, tá? Aí é o jogo de pular corda do Xbox. Então, ela tá pulando corda de um pé para o outro, e o jogo pede o momento certo de ela ficar com os dois pés ou em apoio unipodal, né? E todo o comando do jogo do Xbox depende de movimento. Então, se ela não fizesse esse movimento aqui, o jogo não iria continuar. Aí ela tá treinando o movimento do boxe, eu tô trabalhando dissociação de cinturas, é uma forma, então você não precisa usar um jogo específico para trabalhar uma determinada demanda, você vai ler o jogo e vai ver em cima desse jogo as demandas possíveis. Esse, por exemplo, do boliche, você pode trabalhar a marcha, dissociação para membro superior e membro inferior, né? Aí, por exemplo, ela está treinando o boliche associando a contração da musculatura do assoalho pélvico. Então, a gente está pedindo controle enquanto ela faz o movimento com a carga e dissociação, para que ela acione também o assoalho pélvico dentro da dinâmica necessária da sessão, né? E sempre o feedback positivo, o retorno positivo é importante. E a game terapia, juntamente com o óculos de realidade virtual, também é viável, né? Então, para vocês visualizarem, antes da gente começar a falar os conceitos, né? Para que vocês compreendam como é que ele funciona, como é que essa dinâmica acontece.
de uma forma geral, para vocês agora entenderem melhor os conceitos, tá bom? O vídeo ficou legal? Vocês conseguiram observar direitinho? Conseguiram compreender o vídeo? Tá bom. E, então, por que usar videogame, né? Então, a gente já viu aí, a primeira das coisas que a gente já tá vendo é isso daqui, né? Algo parecido com isso. Você tá vendo ali sua criança jogando videogame e a mãe fala assim, tá fazendo um lindo dia, por que não vai brincar lá fora? E ele realmente vai brincar lá fora, ele leva o videogame junto e fica brincando de fora de casa. Né? Por quê? Porque vicia. Olha aqui, já pedi para sair da frente do videogame. E aí ele pega o console do videogame e bota o console do videogame atrás dele. Então ele já saiu de frente do videogame. Então, por que isso tudo? Porque o videogame, ele realmente transforma a dinâmica, ele gera o engajamento, ele gera uma motivação para o movimento. Então, a gente pensa no videogame na fisioterapia com esse intuito, com esse propósito. Se a gente for ver esse outro vídeo aqui, ele vai dizer justamente isso. Não sei se vocês conseguem ouvir, mas eu vou falando sobre ele. Está mostrando que o videogame passou para 24 bilhões de dólares em 2013, faturando muito mais do que filmes e do que músicas. Resumindo, os videogames estão aqui e vieram para ficar. Então, é uma questão de cultura, né? É um aspecto cultural, tá? É entranhado na questão do sujeito, na questão da constituição do humano, o fato de jogar. E jogar, então, sempre vai existir. Então, o videogame, como essa ferramenta, com uma possibilidade de ser uma ferramenta assim, vai continuar existindo. A gente vai passar por mudanças, vão ter novos videogames, novos consoles, novas tecnologias em cima do jogo, mas o jogo, o videogame, sempre vai existir. E aí a gente pergunta para vocês, o que vocês sabem sobre game terapia, né? Então, em cima disso tudo que a gente já mostrou, fica muito claro entender que é uma terapia através dos jogos, e a gente pode também chamar de terapia por exposição à realidade virtual, é assim que vocês vão encontrar, especialmente na literatura, ou reabilitação virtual, também vocês podem encontrar, ou realidade virtual ou reabilitação virtual, tá? E é qualquer intervenção, então, que usa uma atividade imersiva ou não imersiva, para diferentes condições clínicas. O trabalho imersivo, vocês entenderam aí com a Adriana Saraiva, né? Uma possibilidade de uma imersão real, uma imersão que promove muito mais presença. Mas os videogames comerciais são entendidos como não imersivos, tá? Como terapia de exposição à realidade virtual não imersiva. Justamente porque você não se vê dentro do jogo. Ou você se vê em terceira pessoa, né? Você está vendo um avatar. Você pode até se ver, mas você não se vê dentro do seu corpo em si, né? Como você vê na realidade imersiva com óculos, né? Você pode olhar para baixo até ver seu corpo. Mas num videogame desse, você vai ver uma terceira pessoa. Então, é uma possibilidade de uma não imersão. Claro que um determinado grau de imersão vai existir, porque você vai se sentir jogando, você vai se sentir naquele ambiente, né? A depender do engajamento e da motivação, vai ficar mais ainda intensa a sensação de imersão. E o que seria o exergame? Justamente são esses jogos que promovem exercícios. Eu posso chamar também de exergaming, tá? Essa é a outra forma também de vocês encontrarem na literatura. Então, esses jogos, eles não usam joystick. Eles não usam aqueles controles convencionais. Usa o quê? Usa o próprio movimento do indivíduo para gerar a dinâmica do jogo. Então, a jogabilidade, ou seja, a condição de jogar, está atrelada a um exercício físico. E aí, ele pode ser usado como uma forma de fisioterapia, inclusive reconhecida como recurso fisioterapêutico. Então, os videogames são recurso da fisioterapia, sim, reconhecido pelo COFITO desde 2015. Então, se a gente compara exergame com exercício convencional, a gente pode tirar uma conclusão de que ele é mais atraente para as diferentes faixas etárias, e a gente ainda pode, mesmo pensando que o exercício convencional você tem uma grande possibilidade de variar os jogos, ou de variar os exercícios, no jogo você também consegue tanto variar a dificuldade do jogo como a intensidade do jogo, tá? Tudo vai depender da demanda do participante. Então, uma coisa importante que a Adriana falou, o racional do fisioterapeuta aí, a capacidade do fisioterapeuta, entender quais são as demandas do paciente e planejar, escolher o jogo mais adequado para aquele indivíduo, é o fundamental, o diferencial. Então, não basta só ter os jogos lá e achar que com isso você vai estar tendo o resultado que você espera do seu paciente. Você vai precisar saber escolher os jogos, saber direcionar a dinâmica do jogo para que aquele objetivo terapêutico seu seja alcançado, certo? Então, tem que ter o seu feedback, a sua resposta à demanda do paciente, saber coordenar a ação motora,
saber explorar o jogo na sua melhor potencialidade, variar as possibilidades. Às vezes o jogo ele foi criado para ser trabalhado em pé, mas você pode usar sentado, é o que a gente faz muito nas plataformas do Balance Board, por exemplo. Fora outras possibilidades que a gente vai mostrar aqui algumas. Então, a game terapia é uma cinesioterapia, né? É isso que a gente quer deixar claro aqui para vocês, já desde já. É uma cinesioterapia. E como toda a cinesioterapia, ela promove diferentes tipos de atividade, seja a ativa livre, ativa resistida, propriocepção, trabalho de flexibilidade, trabalho de mobilidade, as diferentes tarefas de cinesioterapia que a gente faz sem videogame, a gente pode fazer com videogame, tá? Ou com realidade virtual imersiva, ou com realidade virtual não imersiva. Então, é uma experiência interativa, você consegue fazer um trabalho didático e lúdico, porque você vai ter que ensinar as regras do jogo, você vai ensinar o movimento previamente, você vai ver a resposta do paciente, você vai coordenando aquela tarefa. Para quê? Para que você consiga ter a resposta mais efetiva. Ele é simples, o custo é baixo, muitas pessoas acham que é caro, mas os videogames são baixo custo, tá? E você ainda comparar com equipamentos de fisioterapia. Permite feedback sensorial, então estímulo visual, estímulo auditivo, estímulo tátil, estímulo áptico. Então, diferentes tipos de estímulos para melhorar o engajamento e a interação do paciente dentro daquele ambiente virtual, que é um ambiente artificial, né? Mas que a sensação que o paciente tem é que está ali no real. E é essa a questão de você conseguir enganar o cérebro e você ter aí funcionamento de um sistema de recompensa, onde você está fazendo uma tarefa e está acontecendo a tarefa da forma como você espera, você está tendo aquele resultado, e a sensação do seu corpo é que você está conseguindo ganhar e atingir novos objetivos. Isso libera neurotransmissores, especialmente a dopamina, que é importante para o aspecto motor, para o aspecto cognitivo e também para o aspecto emocional. Então, esse trabalho ele é multidimensional, ele gera motivação, essa competição gera motivação, e isso pode ser algo interessante. E quais são os videogames que a gente pode usar para fazer isso? Nintendo, a gente pode usar, e inclusive ele é dos mais utilizados nas pesquisas. Se alguém já teve curiosidade de pesquisar, já teve curiosidade de jogar, pode ter percebido que esses videogames, eles estão no topo, em termos de publicação, de utilidade, de usabilidade, de investigação, né, de experiência clínica, eles são os mais usados, é o Nintendo Wii, e ele já foi descontinuado. Mesmo sendo descontinuado, tem publicações novas, recentes, de 2020, mostrando a importância do jogo Nintendo Wii. Então, vocês podem pensar assim, eu não vou encontrar esse jogo, eu não vou conseguir utilizar, mas esse jogo foi um dos mais vendidos, ele foi lançado em 2006. Então, esses videogames comerciais podem ser adaptados na fisioterapia e você pode encontrar, porque muita gente comprou, muita gente teve acesso. E pode ser que algum vizinho esteja querendo se desfazer, ou você pode encontrar em Mercado Livre, nessas lojas, que vendem produtos usados, e ele tem uma utilidade muito grande, tá, na fisioterapia, e cada vez mais as pesquisas, mesmo recentes, estão utilizando o Nintendo Wii. Claro que tem outros jogos, e tem a versão mais atual do Nintendo, que é o Nintendo Switch, e eu vou mostrar também aqui o vídeo do Nintendo Switch, para vocês verem qual é o diferencial dele. Ele tem esse Joy-Con, esse controle também é de infravermelho, e esse jogo aí, que é muito legal, é o jogo novo do Nintendo Wii, que é o Adventures, né, que é para você trabalhar vários tipos de movimento com esse tipo de ring aí, que é esse anel, e aí você pode trabalhar membro superior, membro inferior, tronco, pode correr, pode pular. Então, esse jogo tem muitas possibilidades dinâmicas, né, de atividade aeróbica, de atividade de força, de equilíbrio, de tonificação, né, das mais diferentes formas, né, tanto para criança, como para adulto, como para idoso. Então, ele promove dinâmicas diferentes e trabalha a propriocepção, corrida. Então, é uma forma de você engajar o paciente na tarefa, uma tarefa que talvez você não conseguisse simular no seu ambiente de clínica, né? Então, esse anel é chamado de Ring Fit Adventure, e é um novo jogo da Nintendo, e ele praticamente esgotou no mercado, gente. Ele foi lançado no ano passado, final de 2019, e a gente já não encontra mais, né? Mas vão fazer novas produções, né? Também essa coisa do Covid interferiu muito nas produções e na distribuição desses jogos. Eles estão sendo muito vendidos nesse período, justamente porque as pessoas querem fazer exercício em casa, né? Então, é uma competição muito grande para ter.
Então, da Nintendo pode usar desde o Nintendo Wii, o Nintendo Wii U ao Nintendo Switch. E no Microsoft você tem o Xbox, e esse aí é um querido, o Xbox 360. No Xbox 360, como a gente viu, você tem um sensor que capta seu movimento, então você não precisa de controle, de nada disso, não precisa de anel, de nenhum tipo de sensor para emitir o sinal para o videogame. É o seu movimento, como vocês podem ver aí, ó. Eu escolho o jogo com o meu movimento manual, né? Eu direciono a tarefa e o meu avatar faz exatamente igual ao movimento que eu faço, seja da cabeça, seja do tronco. Ali, por exemplo, eu vou puxar para fazer o movimento. Então, ó, se eu pulo, ele pula igualzinho, se eu abaixo, ele abaixa igualzinho. E olha as dinâmicas que o jogo promove, né? Promove os deslocamentos laterais, você tem que ter uma ação aí que envolve função executiva, que você tem que planejar o movimento, você tem que ver o obstáculo que vem na frente e se antecipar ao movimento. Envolve, então, ó, pulo para você fortalecer o membro inferior, movimentos de braço. Então, pensa no paciente ortopédico, amplitude de movimento, né, que você pode conseguir ganhar, mobilidade de membro inferior, fortalecimento de membro inferior. O trabalho de marcha, mesmo não sendo direcionado para você estar caminhando, fazendo a marcha em cima de uma, por exemplo, de uma esteira, você também consegue melhorar aí alguns aspectos da marcha, que envolve deslocamentos laterais, movimento em avançar, né, de você antecipar o movimento ou o movimento percebido. Então, as reações de quadril, de tornozelo, podem ser trabalhadas. Esse jogo aí é um jogo das correntezas, e você vai levando, a sensação de que você está ali mesmo naquele ambiente é muito real, é muito mais próxima do real, porque a resolução do Xbox também é muito boa. Então, ó, você sente que a água está esbarrando ali no vidro, né, da tela, você se sente como se estivesse lá mesmo, né, tomando um banho naquela água. Então, ó, você pula, você desloca, você promove agachamento, então você tem como trabalhar muitas dinâmicas aí, né, inclusive a organização da postura. Por exemplo, esse jogo não pede para pular, é um jogo de vazamento do Xbox. E aí eu estou tapando os vazamentos em diferentes direções, tanto na região anterior, como nas laterais, como no chão. Então, isso trabalha muito a percepção de posição, né, a sensação de deslocamento dentro de um espaço. Isso é importante trabalhar em pacientes que têm, às vezes, uma alteração cognitiva associada, né, e que precisa trabalhar a marcha. Então, a gente está pensando na situação ortopédica em diferentes populações, inclusive nos idosos. Então, nesse caso aí, ó, eu estou trabalhando, ó, tendo que tapar os vazamentos no chão com o pé, e tendo que tapar vazamento nas paredes com os braços, ou usar a cabeça para tapar os vazamentos. E observe que é o sensor do Kinect que lê o corpo do paciente, né, do sujeito, e aí ele pode fazer as dinâmicas motoras. Eu observo que aí não pede para pular, mas eu pulo. Por quê? Porque eu quero fazer um trabalho aeróbico associado. Então, mesmo não sendo uma demanda do jogo, aí pular nesse momento, enquanto ele está esperando as próximas fases, eu pulo, né? E essa é uma forma de você estar adaptando e variando o jogo em si, né? Para usar com outros tipos de objetivos, né? Não só com aquilo que o jogo te oferece quando ele vem já pronto para ser comercializado. E o PlayStation é outra forma de videogame que você pode usar, que a gente chama carinhosamente de PS. O PS, ele é da Sony e ele é um dos videogames menos utilizados, tá? Nas pesquisas científicas, porque ele é um pouquinho mais caro que os outros, mas ele é extremamente... a jogabilidade é boa, tem possibilidade de você trabalhar todas as dinâmicas que você trabalha nos outros videogames. A questão é que quando a gente vê alguns estudos que comparam, por exemplo, o PS, alguns poucos, tá? Compara o PS, por exemplo, o PS3 com o Xbox, o ganho de mobilidade, por exemplo, de membro superior, é maior para quem trabalha com o Xbox, porque você tem uma dinâmica diferente de movimento do que com o PS. No PS, poucos movimentos que você faz com o controle do PS, que é um controlezinho que parece um microfone, poucos movimentos que você faz, ele já entende que você abriu muito o braço. Já no Xbox, não. Ou você abre o braço, ou o seu avatar não vai abrir. Então, isso impulsiona uma dinâmica maior nos jogos do Xbox. Então, se a gente pensa assim, eu quero trabalhar um paciente que precisa de muita mobilidade, eu já penso que o Xbox pode ser melhor para ele. Eu quero trabalhar um paciente que ainda tem muita instabilidade, eu estou começando a trabalhar com ele, está nas fases iniciais, eu já pensaria no Nintendo, eu já pensaria no PlayStation, tá? Esse que vocês estão vendo aí é o PS4, que a Adriana falou, ele já tem integrado a ele o VR do PS, tá? Esse VR é muito legal, é um dos melhores, tá? E a sensação de imersão dele é extremamente boa mesmo.
Então, é uma possibilidade, mas tem todas as questões de segurança, de posicionar a pessoa para não ter nenhum tipo de acidente, tá bom, gente? Então, tem que planejar esse espaço também. E, claro, eu posso fazer game terapia com os óculos VR, que a Adriana já falou. Tanto com o smartphone, como, que está à esquerda aí, o VR Box, como de alto desempenho, que é o HTC Vive, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam dali? Para que eu consiga fazer exercício, fazer cinesioterapia com videogame, para o Nintendo, eu vou precisar daqueles 2 controles iniciais ali, ó, que a gente chama de os controles do Nintendo, tá? Ele é o Wii Remote, ele chama de Wii Remote. Ele que faz a captação do sinal infravermelho, tá? Sem ele, você não consegue fazer com que o videogame entenda que movimento você está fazendo, tá bom? Então, vamos pensar num paciente que é cadeirante, que tem dificuldade de adaptar, por exemplo, o Xbox não faz a leitura boa do sinal. De repente, ou esse jogo do Nintendo é melhor, tá? Esse segundo aí, esse preto que está no meio, que parece um microfone, esse daqui, ele é o do PlayStation, tá? Você vê que ele é semelhante ao do Nintendo. A mesma coisa, sinal infravermelho do mesmo jeito. Então, eu tenho que ter o movimento do controlezinho que está na mão, ou adaptar esse controle, prender na perna, né? Para que faça um trabalho de corrida, por exemplo. Então, para que o movimento seja interpretado no videogame. Já o Xbox, por exemplo, você não tem nada disso. Você precisa da sua mão, do seu corpo. Então, não tem nenhum recurso entre o usuário e a plataforma que vai desenvolver ou vai apresentar o jogo. Então, o Kinect faz essa leitura e você não precisa digitar com nenhum equipamento. Então, isso é muito legal para quem precisa trabalhar grandes mobilidades, para aqueles pacientes atletas, que você quer uma mobilidade maior, que você quer altos deslocamentos. Então, ele pode ser interessante, né, para trabalhar. Então, vamos pensar aí, fisioterapia ortopédica no esporte com videogame, né? Quais são algumas possibilidades? Eu trouxe alguns vídeos para vocês possam ver. Esse primeiro vídeo aqui, que eu vou liberar agora, é o Lotus Focus do Nintendo Wii, tá? Isso aqui foi num curso e a gente estava ensinando a trabalhar aí a estabilidade do tronco. Olha só, a gente usou o balance board no paciente sentado. Eu usei ali, se vocês estão vendo, tem o biofeedback que está no músculo oblíquo, tá no oblíquo interno, para verificar se está conseguindo ativar essa musculatura do core, enquanto eu peço a organização da postura. Então, eu organizei a postura, e aí agora eu comecei o jogo. É o jogo da vela. Esse jogo da vela, que é o Lotus, ela tem que manter essa vela acesa, então ela não pode mexer, não pode fazer nenhum deslocamento. Se ela fizer algum deslocamento, a vela apaga. Então, ela tem que manter a postura, o crescimento, a respiração, sem gerar grandes deslocamentos ali, naquela base. Isso é uma forma de você trabalhar inicialmente, por exemplo, o paciente que tem dor lombar, que você precisa ativar esse core, que você precisa gerar consciência daquela posição corporal, do alinhamento, do crescimento axial. Então, você pode juntar aí possibilidades de trabalho. Nesse exemplo aqui agora que eu vou mostrar, a gente está usando diferentes recursos de fisioterapia, tá, gente? Olha lá, está usando caneleira, e aí ele está usando o Xbox, se vocês estão vendo ali o Kinect, ele está usando o jogo dos vazamentos ali para vocês visualizarem. Ele está pulando mesmo com a caneleira. Eu podia usar pesos na região da cintura, prender peso. Aí eu estou fazendo uma pompagem de pé, que ele tinha um pé supinado. Então fiz uma pompagem de pé, ó lá, associando a terapia manual, que você sabe de terapia manual, pode fazer também. Organizo, e aí ele está fazendo os estímulos do jogo em cima de uma cama elástica ainda, para melhorar mais ainda a propriocepção. Aí no caso, ó, eu dou estímulos táteis, tanto para organizar o movimento da pélvica, porque eu estou preocupada com a mobilidade pélvica e o crescimento axial dela, ao mesmo tempo que eu vigio se ela está acionando os músculos no momento que eu peço, né? E que eu peço a contração. Aí, por exemplo, ela está na bola, tá? Ela está jogando o Xbox, ou seja, não está na plataforma do Wii, ela está no Xbox e jogando um jogo que é para ser em pé, sentada na bola. Então, dá para você fazer isso. Aí está usando elástico, por exemplo, os mini bands, tanto com óculos VR para membro superior, como para membro inferior, aí fazendo agachamento, e a gente está sempre olhando para ver se não tem compensação. Então, a importância da supervisão aí do profissional. Aí está usando um Bosu, por exemplo, um paciente de alteração de joelho, né, em reabilitação, mas ele está usando aí o Wii, tá? E ele está fazendo os movimentos com controle ali no membro superior, tá vendo? É um pezinho adaptado ao Wii Remote, que é o controle do Wii. Então, ele está fazendo os movimentos de membro superior e os movimentos de membro inferior, porque ele também tem um controle lá em membro inferior, tá? Para visualizar os movimentos. Então, é uma possibilidade de você adaptar e gerar diferentes tipos de atividades, das mais leves para as mais pesadas, ou das mais fáceis para as mais difíceis, das mais estáveis para as mais instáveis. Olha essa idosa, gente, como ela está usando o Wii. Ela está fazendo o jogo do esqui, sentada no Wii,
trabalhando demais a musculatura abdominal, com um bom controle de dissociação de tronco. Então, um trabalho extremamente avançado, né? E ela conseguiu fazer o movimento, a mobilidade, foi excelente, né? E ainda comemora depois. Então, esse aspecto emocional da recompensa, do retorno do movimento positivo, é importante que o fisioterapeuta esteja lá para também orientar. Aí ela está usando a bola sobre o balance board, por exemplo. E ela está fazendo um movimento de pelve circular. Vocês estão vendo uma bolinha vermelha aí, circulando numa amarela? Então, ela está usando a mobilidade da pelve dentro desse espaço aí, que é esse espacinho amarelo, para trabalhar um pouquinho de dissociação pélvica. Vamos lá, aquele paciente está no começo, tem muita dor pélvica. Então, você pode trabalhar a mobilidade nesse sentido também. Todo mundo conseguiu ver o vídeo? Entenderam? Tá tudo certinho? Tá bom. Então, vamos às evidências, né? O que a gente tem na literatura? Recentemente, eu fiz uma busca de virtual reality, a gente tem mais de 10 mil publicações, tá? Clinical trials, a gente tem mais de 1.000, e revisões sistemáticas também. E quando a gente vai para Virtual Reality Exposure Therapy, a gente tem quase 1.000 artigos. Então, a gente tem poucas publicações na área, e a tendência é cada vez mais aumentar, sem dúvida, a número de publicações vem aumentando de uma forma importante. E quando a gente vai faz buscas com relação a aspectos importantes a serem trabalhados, vou trabalhar primeiro aí a questão do equilíbrio da força. Por exemplo, no trabalho convencional, quando a gente quer trabalhar equilíbrio, a gente precisa que as tarefas sejam desafiadoras, né? E que a gente explore os limites de estabilidade, porque não adianta eu trabalhar equilíbrio sem gerar desequilíbrio, né? Então, eu tenho que gerar desequilíbrios. Então, há uma redução, também necessidade de reduzir essa base de apoio e de tarefas cognitivas associadas, né? Para você trabalhar dupla tarefa. Então, isso trabalha mais ainda as dinâmicas de equilíbrio. Olha lá, com videogame eu posso fazer isso? O videogame pode me oferecer uma atividade desafiadora? Pode. Eu posso trabalhar dentro dos limites da base de sustentação? Posso. Eu posso usar jogos que explorem esses deslocamentos. Eu posso reduzir base do apoio? Posso. Eu posso botar uma bola suíça, eu posso fazer em apoio unipodal, eu posso diferenciar os apoios. Eu posso adicionar tarefas cognitivas? Posso, o videogame também. Porque eu posso fazer uma tarefa de contar, para que a pessoa fale palavras com uma determinada letra, ou tarefas cognitivas do próprio jogo, porque demanda uma percepção anterior para que você direcione a tarefa motora, né? Então, você tem que planejar. E todo planejamento motor envolve uma atividade cognitiva. A gente faz sem perceber, mas isso é necessário, tá? E no treinamento convencional de força, a gente pensa na intensidade do treino, né, da carga, e no número de repetições, porque eu preciso gerar fadiga. Então, se eu não consigo aumentar a carga, pelo menos eu tenho que aumentar a repetição. E para melhorar a hipertrofia, eu tenho que pelo menos fazer 60% de uma repetição máxima, é o que diz o Colégio Americano de Medicina do Esporte. E aí eu peguei um artigo recente, um artigo de 2020, tá vendo aí, gente, 2020? Ele fala de um novo modelo de videogame, olha lá o que ele tá falando, propondo, para trabalhar balance, e comparado com um jogo de videogame que já existe. No caso, ele comparou o Xbox, tá bom? E ele desenvolveu esse jogo, que eles chamaram de Virbal, tá vendo aqui embaixo? Eles desenvolveram um jogo chamado Virbal e usou o sensor do Kinect. Então, tanto um jogo do próprio Kinect, o jogo comercial, eles compararam o Kinect Adventures, aquele que eu mostrei, onde eu trabalhei no bot, trabalhei tapando vazamentos, eles usaram esse jogo do Kinect, mais um jogo de esporte do esqui, parecido com aquele que aquela idosinha estava fazendo, tá? Só que é do Kinect, então não tem um balance. E usaram e fizeram esse jogo, desenvolveram esse jogo que eles chamaram de Virbal, e usaram o captor do Kinect, então fizeram um software específico, que a gente chamou de serial game, né? Que são jogos sérios, jogos específicos para determinadas demandas. Esse jogo trabalhava força e equilíbrio, tá bom? E eles compararam com o Kinect. Então, eles pegaram 16 idosos saudáveis, são idosos saudáveis, tá? E randomizaram os jogos. Então, os 16 idosos fizeram os 2 jogos, tá? Numa sequência que foi randomizada. Ou fazia primeiro o Kinect, depois o Virbal, ou fazia primeiro o Virbal, depois o Kinect. Isso foi randomizado, essa sequência que era feito primeiro, tá bom? Cada participante fez os minigames que tem dentro desses jogos, 3 vezes por 2 minutos, cada jogo. E os avaliadores avaliaram a atividade do músculo, com eletromiografia de superfície, para avaliar também a repetição máxima, equilíbrio, com a cinemática 3D com Vicon, que é um aparelho super caro, né, mas para avaliar essa dinâmica, e também avaliaram motivação, que é o índice de motivação intrínseca, eles usaram esse índice. E esse é o Virbal, que eles desenvolveram, então tem um jogo da garagem, para controlar o carro,
um jogo de pesca, que trabalhava força, um jogo que ele chamou de estilingue e um jogo de vespa, que trabalha velocidade para fugir das vespas, e aqui que trabalha precisão, mira. E aí, o que foi que eles entenderam, né, de cada jogo? O que foi que eles tentaram fazer? Eles tentaram trabalhar o balance com o jogo da garagem, com o jogo do estilingue e com o jogo das vespas, e o treino de força muscular fizeram com o jogo de pesca, que eles desenvolveram, tá? E quando eles compararam, foi muito interessante isso aqui. Quando eles compararam o equilíbrio, eles observaram que os limites funcionais de estabilidade dos participantes ficam em torno de 80% ou mais nos jogos que eles criaram. Mas por quê? Porque eles compararam o jogo, olha aqui, ó, o azul claro, ó, é o jogo das vespas, o azul escuro é o jogo do estilingue, e o verde é o jogo do esqui. Eles não usaram o jogo do Kinect Adventures aí não, tá? Então, o Kinect Adventures demanda muito mais mobilidade. O jogo do esqui é um deslocamento mais lateral. E observem, o jogo do esqui não trabalhou muito os desvios antero-posterior, os desvios frente para trás não trabalhou muito, mas trabalhou muito lateral, ó. O do esqui trabalhou muito lateral. Então, todos os jogos que eles desenvolveram para balance tiveram uma boa capacidade de explorar os limites da base de sustentação. E comparado com o jogo do esqui só trabalhou mais a base de sustentação lateral. E aí eles colocam que esse jogo que eles desenvolveram é interessante para trabalhar equilíbrio, assim como os jogos comerciais também são, tá? E aí, nesse caso, por essa característica do jogo, por ele já ser um jogo de esqui, ele só vai trabalhar mesmo o aspecto lateral. Daí a importância do fisioterapeuta conhecer o jogo para saber indicar. Se eu estou precisando de melhorar o equilíbrio antero-posterior, o jogo do esqui não é o jogo mais indicado para trabalhar com esse paciente, né? Por quê? Porque eu estou vendo aí que ele não trabalha o aspecto do deslocamento antero-posterior. Ele não vai gerar desequilíbrios nesse sentido, então não vai aperfeiçoar a tarefa. Então, para trabalhar a tarefa, eu preciso de especificidade. Isso é um princípio da cinesioterapia que é aplicado também nos videogames, tá bom? E com relação à musculatura, né, a ativação muscular, eles avaliaram a ativação do glúteo máximo, do vasto medial, do vasto lateral, do sóleo e do bíceps femoral. E observe, eles compararam agora com o Kinect Adventures, tá bom? Quando a gente olha esse mais escuro aqui, o azul mais escuro, a gente tá vendo aí nesse azul mais escuro, houve mais do que 80% da capacidade voluntária máxima na ativação do músculo. Então, observe que todos esses músculos foram ativados e o que foi menos ativado foi o bíceps femoral no jogo Kinect Adventures, tá? Mas os vastos, ó, por causa do agachamento, então trabalhou bastante. Quando a gente compara com jogos desenvolvidos por eles, os serious games desenvolvidos, a gente observa que o glúteo médio, por exemplo, no jogo de pesca, que se propôs a trabalhar fortalecimento, nem foi trabalhado. Tá? Mas o vasto medial, o vasto lateral foi bastante trabalhado. E o jogo da garagem, sim, trabalhou bastante o glúteo médio, pelos deslocamentos laterais que o jogo da garagem era obrigado a fazer. Então, mostra mais uma vez que a especificidade do jogo e a forma como você dá o comando verbal, as tarefas motoras que você direciona para o paciente, que vão cumprir os objetivos terapêuticos que você pretende. Então, se a gente olha no geral aqui, a gente observa que a maior parte dos 3 jogos, se não conseguiram atingir uma contração voluntária máxima acima de 60%. Observe que 60% a 80% está nesse patamar aqui, nessa zona aqui. Então, do tempo, aqui é 100% do tempo de treinamento, a maior parte do treinamento ficou entre 40% até 60% da força voluntária máxima. Significa dizer, então, mais uma vez, esses jogos aí acabam sendo jogos de uma demanda, né, motor, uma demanda aeróbica, que fica entre leve e moderada, tá bom? Então, são jogos de intensidade grande. E com relação à motivação, todos eles se mostraram semelhantes e altos níveis de motivação foram detectados. Tanto porque achou interessante, porque achou que era competente, a demanda do jogo, né, o jogo era interessante, o esforço também, o valor do jogo, e a tensão aqui seria o único aspecto negativo. Então, quanto menor a pontuação aqui, melhor. Então, o jogo não gerou tensão, não gerou estresse, né, então, todos eles se mostraram interessantes para a jogabilidade. Com relação à dor, então, a Adriana falou algumas coisas com a realidade virtual imersiva. A gente tem uma revisão sistemática aqui com jogos comerciais. Essa revisão sistemática avalia os Exer Games nas dores musculoesqueléticas, tá? Essa é uma revisão de 2017.
eles conseguiram encontrar 7 estudos em 2017, avaliando dor musculoesquelética. Você vê que o aspecto da dor musculoesquelética ainda é pouco investigado com os videogames comerciais. E uma meta-análise foi possível por 6 artigos, porque eles avaliaram o quê? A escala visual analógica. Então, só usaram artigos que tiveram dados com desvio padrão, né, da escala visual analógica ou a escala numérica de dor. E o que eles avaliaram, né? Esses artigos falavam de disfunção dos membros inferiores, de lombalgia crônica, de artroplastia total de joelho e de entorse do tornozelo. Então, entorse do tornozelo e artroplastia total do joelho foram situações agudas. Desses 6 artigos trabalhavam o Wii e apenas um Kinect, nenhum PlayStation. E 4 falavam de dor aguda e 3 de dor crônica. E o que eles identificaram? Que apesar de 4 artigos mostrarem resultados significantes dos videogames no tratamento da dor, quando eles tentaram fazer o cálculo pela meta-análise, e aí também tem a questão de ter pouco artigo, né, de ter a limitação do próprio estudo e da própria heterogeneidade dos trabalhos, o tamanho do efeito sobre a dor foi de menos 0,51 e o índice de confiabilidade variou de menos 1,25 a 0,23. Então, eles incluíram 0 aí nesse processo, tem a inclusão do 0, então não tem evidência, né, de que a gente possa concluir que é suficiente o trabalho com videogame para melhorar a dor musculoesquelética. Então, na verdade, isso não desanima, isso, na verdade, só mostra que a gente tem que pesquisar mais, está precisando de mais pesquisas, né, e de estudos que tenham dados mais robustos, né, para que a gente possa fazer essas comparações e realmente desenvolver uma boa meta-análise. Esse outro estudo também é com dor, ele já é mais recente, é de 2019, e eles avaliaram o efeito da realidade virtual com jogos comerciais em pacientes com desordens do sistema musculoesquelético, aí dor e qualquer tipo de desordem. Então, foram 14 ensaios clínicos randomizados, comparando videogame com alguma atividade de fisioterapia já convencional e já bem estabelecida. As condições também foram ombro congelado, dor subacromial, lombalgia, a artroplastia total de joelho entrou de novo aí, do mesmo estudo anterior, as entorses do tornozelo, queimadura, cervicalgia, disfunções dos músculos do assoalho pélvico. E o que eles encontraram? Eles encontraram que os exergames promovem um alívio significativo da dor crônica, muito mais importante na dor crônica do que na dor aguda. Talvez porque na dor aguda você não tenha como conseguir avançar muito em jogos intensos, né? Você tem que escolher jogos com uma característica motora de menor imposição de movimentos, né? Então, tem que saber escolher muito bem as dinâmicas do jogo. Então, para os estudos, houve, então, melhora na dor crônica, houve aumento na capacidade funcional, redução dos sintomas e nas amplitudes articulares foram melhoradas também, para pacientes com problemas crônicos e diminuição da dor aguda nas queimaduras, tá? Então, além do óculos de realidade virtual, a gente também pode usar os exergames para trabalhar pacientes queimados. E na dor aguda, eles não observaram, né, diferença significativa, mas esses dados de dor aguda foram encontrados nos artigos de artroplastia total de joelho e de entorse do tornozelo. E esses que tiveram dor aguda, que foram usados em pouco período, em pouco tempo, e a dinâmica do jogo foi um pouco mais intensa, não teve resultado positivo na dor. Então, na verdade, é o planejamento mesmo fisioterapêutico que é importante para prescrever. E eles concluem dizendo assim, no futuro, os jogos de realidade virtual talvez sejam mais usados para pacientes com lesões musculoesqueléticas crônicas. Aí, como diz Adriano, assim, quem avisa para eles aí que o futuro já chegou, né? Então, a gente pode estar usando sim, estar lançando mão desse recurso dentro do nosso ambiente de clínica, desde que a gente use de uma forma responsável. Que a gente não olhe esse recurso apenas como uma diversão, como um brinquedo, que a gente olhe ele como um recurso de fisioterapia mesmo. Esse foi um trabalho que eu desenvolvi do meu mestrado, e sobre postura, tá? E então, quando a gente pensa em postura, a gente também vê pouquíssimos trabalhos usando os videogames, os exergames. Eu usei para trabalhar crianças, se chama PEPIN, Programa de Educação Postural Integrada, e as crianças deram o nome do projeto de Projeto Postura Legal, tá? Porque foi feito com as crianças em escolas públicas, trabalhando aí o aspecto motor, o aspecto cognitivo e o aspecto emocional, usando o jogo como esse elemento de integração desses domínios aí. E o que a gente identificou? Melhora da postura dinâmica na melhora da postura estática, melhora da consciência corporal nas crianças e um aprendizado motor. Para ser diferente do trabalho que se faz normalmente das escolas, que é só colocar lá a criança, ensinar umas coisas de alongamento, dizer como é que é a coluna. Então, para tentar ir um pouco além, para a criança vivenciar aquele aprendizado. E ela precisa vivenciar motoramente, senão a criança não aprende. Ela precisa passar pela experiência.
E aqui a gente pode ilustrar para vocês como é que foi. A gente usou o Xbox 360, tá? Isso aqui foi numa escola pública de Salvador, tá? Tem as televisões, que é a televisão de pendrive das escolas públicas. Esse trabalho foi desenvolvido em 2012 e 2013. E eu usava o Xbox, todo o controle do movimento era feito pelas crianças, então elas escolhiam jogos, e a gente ia trabalhando. Aqui está com o jogo do cume dos reflexos, aquele que tem que abaixar e desviar. A gente contextualizou o processo, trabalhou esses movimentos das crianças. Então, eu dava tanto feedback tátil, sinestésico, né, no caso, tanto como auditivo também. Então, eu podia estar perto, orientando a mobilidade, caso eu visse alguma incorreção do movimento, para trabalhar esse aprendizado motor, e também dava comandos à distância para organizar o gesto. E a gente pode ver aqui alguns resultados. Eu vou ilustrar um. Essa é uma das alunas que participou dos 10 encontros, foram 10 encontros, e dos 10, desculpa, ela participou de 9, e a gente pode ver o alinhamento do símbolo escapular, por exemplo. Então, não foi feito um trabalho direcionado para a postura, foi feito para melhora do conhecimento do corpo, então melhora da consciência corporal. Então, observe como melhorou o equilíbrio da cintura escapular antes e depois. Se você vê a distância aqui, ó como houve uma diminuição dessa distância, uma melhora do posicionamento da cabeça, uma melhora da atividade abdominal, né, se vocês observaram o recrutamento melhor da musculatura do abdômen, uma melhora na posição da pelve, olha o desequilíbrio pélvico aqui, olha como melhorou, equilibrou mais essa pelve depois. E se a gente olha de perfil, a gente vê a importante melhora no plano sagital também, da melhora da cabeça anteriorizada, isso aqui é antes e depois, se a gente observar o antes e o depois aqui também, a gente consegue ver nos dois perfis, uma melhora da posição da cabeça, da hipercifose torácica, uma melhora importante da lordose lombar, uma melhor consciência da musculatura abdominal, então a melhora também do equilíbrio, da distribuição do peso dentro da base de sustentação. Então, esses foram aspectos que a gente achou interessante, e também elas melhoraram o aprendizado motor. E no aspecto do aprendizado motor, e falando agora um pouco mais do esporte, a gente pode também usar a realidade virtual, os jogos de realidade virtual, os videogames, para simular atividades, né, de um determinado esporte para melhorar a habilidade do esporte. Então, esse estudo se propôs a fazer isso, é um estudo de 2019, usando simuladores de videogames de realidade virtual, né, para ajudar a melhorar as estratégias de movimento no basquete, as tarefas do basquete, a tomada de decisão, né, para os movimentos do basquete. E aí eles fizeram o seguinte, eles pegaram jogadores de basquete de nível universitário e eles usaram simulações de vídeo, tanto com o óculos de realidade virtual imersiva, tá? Eles usaram esse óculos chamado Utopia 360, que é um óculos bem parecido com o VR-Box que a Adriana falou, na verdade aí é igualzinho. Usaram um grupo, então, o grupo fez jogou os jogos de basquete com óculos de realidade virtual, tá? Outro grupo assistiu o mesmo vídeo que as pessoas viam no óculos de realidade virtual, mas assistia em 2D no computador, tá bom? Então, um grupo de jogadores de basquete praticou o jogo com óculos, e o outro só assistiu em 2D o mesmo jogo, a mesma habilidade motora sendo trabalhada. Então, fez só simulação de vídeo. E um outro grupo assistiu os jogos oficiais, os jogos de basquete que passam na televisão, assistiu os jogos de basquete. E fizeram isso por uma semana, durante 4 sessões. E aí, o que foi que eles avaliaram? Então, o óculos foi esse aqui, ó, esse óculos de Utopia. Os técnicos avaliaram a tomada de decisão antes e após o treino. Então, eles avaliaram a tomada de decisão em jogadas treinadas, que seriam treinadas no videogame, e jogadas não treinadas. Então, aquelas que seriam apresentadas só no momento do teste. Então, na hora do pós-teste, as jogadas treinadas melhoraram tanto no grupo VR, como no grupo que viu o videoclipe pelo computador. Mas as jogadas não treinadas só foram melhores, o desempenho só foi melhor, ou seja, houve transferência motora no grupo VR. Então, mesmo o trabalho não tendo sido treinado no grupo que trabalhou com o VR Box, aquela atividade pode ser transferida para uma outra que não tinha sido trabalhada. Isso foi significativo. O treinamento em 2D, então, leva a transferência, mas não gera ganhos, e a realidade virtual é melhor para as transferências. Então, vou acelerar aqui um pouquinho, que meu tempinho já está acabando. Então, a gente pode observar que o valor dessa modalidade aí no treinamento físico, você tem aí uma grande possibilidade de uso, então, ela pode ser utilizada, é pouco limitada ainda, mas não é impossível. O resultado com realidade virtual
mas a tecnologia anima muito a gente, deixa a coisa mais atraente, então a possibilidade de usar isso com os atletas, até mesmo porque às vezes atletas lesionados pode ter alguma dificuldade, né, para gerar estratégias para otimizar seus movimentos. E com relação ao estímulo à prática de atividade física, esse estudo aí de 2020 comparou, então, com jogos de natação, se as pessoas, com jogos de natação do jogo do Xbox 360, se elas ingressariam mais facilmente na atividade esportiva, se melhorava a experiência futura de práticas esportivas. Então, usaram pessoas também saudáveis, e os resultados foi que houve uma maior interação, sim. Então, os jogos de Exergame pode ser usado como uma ferramenta para estimular a atividade física, mas como o jogo era de natação, e o jogo de natação aí não é muito real, né? Você não está na água de verdade. Então, na verdade, não indicou aí um poder significativo para estimular a atividade de natação. E comparado à fisioterapia, esse estudo de 2017 mostra que os jogos de realidade virtual, seja com Wii, seja com PlayStation Eye, seja com Xbox, ou algum outro serial game, que são jogos desenvolvidos específicos para fisioterapia, comparando com a fisioterapia, mostrou que tem eficácia comparável à fisioterapia regular nas lesões traumáticas em ossos e tecidos moles. Então, faz a gente pensar um pouco para além. E a gente pode pensar o seguinte, que a realidade virtual é um complemento da fisioterapia nessa prática esportiva e ortopédica, pode fazer transferência, sim, de habilidades treinadas em realidade virtual para as atividades reais, pode fazer com que a pessoa se sinta mesmo integrada na atividade, isso melhora o ciclo de percepção e ação, isso melhora a resposta para dor, para movimento, para mobilidade, para tarefa motora, pode explorar grandes variedades de esportes, a gente tem vários esportes aí nos jogos de videogame. Ela pode concentrar facilmente atividades específicas que você queira trabalhar. Então, você pode desenvolver tarefas múltiplas, tanto para facilitar como para dificultar um determinado movimento, tá? Inclusive demandas esportivas específicas. E pode aproximar o atleta lesionado da prática do esporte sem risco. Então, isso é uma coisa interessante, né? Porque se ele não pode ir para o ambiente do esporte, a gente pode levar o ambiente do esporte para o paciente. Então, isso é uma coisa interessante. E minimizar os distratores visuais, que também é uma coisa interessante, porque se você está concentrado no jogo, você não perde o foco durante o treino, e isso potencializa a sua resposta motora. E sempre atentar para espaço, para vestimenta, para possibilidades de jogos, como cyber sickness, para quem está usando óculos de realidade virtual, porque isso depende da mobilidade da cabeça e a relação com a dinâmica dos olhos também. Então, o que as evidências têm mostrado é aplicável na ortopedia e no esporte, promove boa aderência, boa motivação, portanto, e trabalha multissensorialmente e os domínios motores, cognitivos e emocionais. Então, pode ajudar também nos atletas que têm ansiedade para retornar para o esporte, para trabalhar isso, né, para já ajudar nesse aspecto também, que reduz também a ansiedade. E esse é o Shigeru Miyamoto, ele que desenvolveu o jogo do Mario Bros. Estou vendo o Felipe aí já sorrindo, porque deve ser fã também. E ele diz assim, eu sempre tento criar novas experiências que levem à diversão. E aí agora é o Mário falando com vocês, a fisioterapia pode ser divertida, então a gente pensar um pouco fora da caixinha e tentar dinamizar o nosso trabalho para atrair o paciente, para que a gente consiga engajar a tarefa motora e que essa dinâmica seja mais efetiva também. Então era isso, aqui a nossa página da Game Terapia Brasil, siga a nossa página, obrigada, aí meu contato de Adriana Saraiva, a Adriana não deixou dela, mas eu deixei. E muito obrigada. A gente aí tá mostrando um troféu para vocês. O troféu não é nosso, o troféu é de vocês, tá bom? Obrigada, gente.